queria convidar você, acho que vocês devem ter visto lá no grupo, nessa semana, que eu pedi para vocês darem uma lida, né, no capítulo 26 e 27, que a ideia é finalizar essa série, Deserto à Vida, falando sobre esse ápice, né, que é a entrega do Senhor, a entrega desse rei, nosso rei. Que rei é esse que se entrega, que vence se entregando, né, que vence de maneira totalmente contrária àquilo que é a nossa forma de vencer, a nosso olhar, né, é o que é vencer. Então, eu pedi para vocês darem uma meditada no capítulo 26 e 27, porque, e ainda bem que eu pedi, né, porque não ia dar tempo de eu ler 2 capítulos aqui, por mais que eu queria, era o meu planejamento, mas não iria dar tempo. Então, eu queria que você abrisse na sua Bíblia comigo, em Mateus 26, eu vou ler apenas os versículos 36 até o 46, que é basicamente o momento de Jesus ali no Getsemane. Então eu queria que você acompanhasse comigo, mas lembrando, a gente vai abordar todos os 2 capítulos, não versículo por versículo, mas a temática. Mateus 26, versículo 36, diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou pela 2ª vez e orou: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então deixou-os novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem o meu traidor. Ore comigo. Pai, nós queremos diante de tua presença, Senhor, pedir pela tua misericórdia. Eis a tua palavra. O Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor ministre aos nossos corações. Que o Senhor fortaleça o nosso espírito, as nossas vidas, Senhor. Deus, que nós saímos daqui de maneira diferente, Senhor. Mais amadurecidos, Senhor, em nossa fé em Ti. Mais firmes na jornada, na caminhada, Senhor. Mais perseverantes, Senhor. Aprendendo, olhando para a vida e sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essa oportunidade de ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ouvir essas palavras de vida eterna. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Gente, é interessante, né? Que sempre quando a gente, como eu vinha falando, sempre quando a gente olha para essa questão de vitória, se você vai para um jogo, se o teu time está disputando um campeonato, se, sei lá, você está assistindo uma luta, num esporte qualquer, ou em qualquer outra área, talvez, da nossa vida, vencer para a gente tem um significado bem claro, né? Visualmente, a gente consegue até enxergar a glória, né? Como é que a gente vence? Como é que a gente se sente vitorioso? Como é que a gente enfrenta as coisas e é declarado alguém que venceu aquilo? É interessante porque sempre quando nós olhamos para essa questão da vitória, se você olhar para uma perspectiva bíblica, quando você olha para o rei, você imagina o quê? Um rei vitorioso.
Você olha para Davi, ou você olha para Salomão, você imagina o quê? Um rei que politicamente traz paz para uma localidade. Imagina esse povo aqui, que está lidando diretamente, no contexto imediato ali com Jesus. Um povo que aprendeu a ser vitorioso de que maneira? Nas guerras, lutando contra os seus rivais ali, que viviam ao redor de si, e enxergando o seu rei lutar batalhas e batalhas em nome do Senhor, e ganhar e subjugar os seus inimigos. Agora imagina, o que é que isso cria em nossa cabeça? A gente enxerga sempre e espera um rei que vence com força, né? A gente olha para todas as guerras que a Bíblia, que o Antigo Testamento narra, e você espera que aquele que é prometido que viria e que venceria por nós, aquele que é o Messias, aquele que é o libertador, que é o salvador de nossas vidas, viria e o quê? Se estamos sob o jugo de Roma, ele venceria ali o imperador, e agora Israel voltaria aos seus dias de glória, né? A gente espera, como aquele povo esperava, um rei que vence à base da força, do poder, do domínio. Mas é interessante, porque quando a gente chega nos evangelhos, a gente enxerga um Jesus que bagunça um pouco a nossa lógica. Nos mostra um reino que é totalmente diferente. Nos mostra um reino que é conquistado de forma diferente. Um reino que não é através da nossa força, não é através do nosso esforço, da nossa capacidade que é conquistado, mas pela graça. Jesus mostra, o Evangelho nos apresenta um rei que vence de maneira completamente diferente. Se você leu, e se você não leu, eu te convido a ler depois esses 2 capítulos, que é uma narrativa muito contagiante, assim, você olha, você se emociona. É muito massa ler esses 2 capítulos do Evangelho de Mateus. Você vê que essa narrativa ela conduz a um lugar decisivo da história, um ápice. É como se a gente viesse ali todo o caminhar, todo o ministério de Jesus, mas não só daquele recorte ali da vida do Jesus encarnado, mas de um ápice de toda uma história de redenção que vem sendo anunciada desde quando Deus fala com Adão e com Eva após a queda. E a partir de todas as promessas que são entregues ao povo de Israel, de abençoar a partir desse povo todas as nações. Você enxerga agora nesse momento o ápice dessa história. E é um ápice meio que completamente diferente daquilo que nós, ou que aquelas pessoas esperavam. A gente espera, ou aquelas pessoas esperavam, uma guerra, um vencedor do lado deles, uma vitória e agora um domínio sobre o poder, sobre outras pessoas. Porém, o capítulo 26 e 27 narram um ápice diferente, né? Prisão, julgamento e crucificação daquele que era para ser, que deveria ser o libertador daquele povo, né? O Salvador, o Messias esperado. Então, já bagunça um pouco aí a expectativa das pessoas. E à primeira vista parece que tudo ali é uma derrota, na verdade. Parece que aquilo que Jesus vinha falando, toda aquela esperança que Jesus vinha alimentando para aqueles menos favorecidos, para aquelas pessoas que ninguém olhava, para aqueles discípulos que estavam ali ao seu redor, para aquelas pessoas que viam milagres acontecerem, maravilhas acontecerem, as palavras belas que Jesus pregava, os sermões impressionantes que Jesus trazia para aquele povo. Parece que tudo acabou como aqueles inimigos do Senhor estavam anunciando. Esse é um falso mestre porque vai acabar em nada. Agora é traição, abandono, injustiça, dor. É isso que a gente enxerga nesse capítulo. Nos próximos domingos a gente vai entrar numa série que vai abordar uma perspectiva mais pascual dessa obra de Cristo. Mas por enquanto a ideia é a gente enxergar este momento de dor. Porque se você olha para toda a glória da ressurreição, se você olha para toda a glória da vida, do governo de Cristo, sem olhar para o sacrifício, você olha para um ministério que é incompleto. A pergunta que a gente encontra nesse texto aqui é: diante de toda essa dor, abandono, Judas traindo, toda aquela confusão, todo aquele caos, traição, Pedro negando a Jesus, toda essa história que a gente já conhece, como é que pode a vitória de Deus
acontecer por meio dessa entrega de tanto sofrimento de Jesus Cristo. Nós esperamos um Salvador sempre que confirme as nossas expectativas, né? E aí, esse Salvador vem e frustra, de alguma forma, essa expectativa. Ao longo da narrativa, nós vemos aqui alguns diferentes grupos reagindo a Jesus, né? E todos de forma diferente revelam uma expectativa a respeito daquela pessoa, daquele Jesus que estava diante de si. Judas esperava um Jesus que correspondia às suas expectativas. E aí o que é que ele faz? O trai. Por quê? Ele esperava alguém que fosse muito mais rentável. A expectativa de Judas era outra. Um Jesus muito mais glorioso, não alguém que queria ser entregue. Pelo contrário, ele esperava algo que Jesus não o daria. Então ele o trai. Um outro grupo que a gente encontra é os discípulos. Os discípulos esperavam força. Não à toa, quando Jesus tem um encontro com aquela guarda, naquele momento, o que é que um dos discípulos fazem? Reagem com agressividade. Eles esperavam força. E quando eles perceberam que Jesus não queria entregar esse tipo de mensagem para eles, o que é que eles fazem? Eles fogem quando essa força não aparece da forma com que eles esperavam. O outro grupo que a gente enxerga nesses 2 capítulos são os líderes religiosos, que rejeitam Jesus. Por quê? Porque Jesus ameaçava a sua estrutura de poder. Então eles esperavam um Messias que reafirmasse, que entrasse no jogo, que agisse politicamente com eles. Não tendo isso, eles rejeitam, perseguem, até que Jesus fosse morto. Uma outra pessoa aqui que a gente enxerga nesses capítulos é o próprio Pilatos, que reconhece até a inocência. É incrível, né? Ele reconhece a inocência de Jesus. Ele olha para Jesus e não vê nenhum crime, não vê nada demais ali que pudesse o condenar. Porém, diante de tudo isso, diante de todo esse testemunho, o que é que ele faz? Ele escolhe a conveniência. Ele escolhe não fazer nada diante daquilo. Às vezes Pilatos parece um ser bonzinho, né? Não. Ele é conivente com aquele crime, é conivente com aquele sofrimento de Cristo. E por último, a gente encontra uma multidão que grita crucificação para aquele que vem para salvar as suas vidas. Então a gente encontra aqui, de todos os lados, maneiras diferentes de rejeitar o Messias. Para todo lado que Jesus olhava ali, tinha os seus próprios discípulos, as pessoas que estavam mais próximas dele. Tinham pessoas que já vinham perseguindo eles há um tempo. Tinha pessoas que encontravam ele naquele momento. Multidões que Jesus em outrora alimentava. Agora Jesus tinha diante de si uma multidão que o condenava, que escolhia um criminoso para libertar ao invés de Jesus. Por quê? Porque esse Jesus não se encaixava nos seus padrões. Nós talvez não sejamos tão diferentes assim desses grupos que a gente encontra nessa narrativa bíblica aqui. Nós também projetamos expectativas gigantescas em Deus, moldadas conforme nós queremos, nossos sonhos, nossos projetos, né? Às vezes a gente quer respostas rápidas para aquilo que para as nossas perguntas desesperadas. Às vezes a gente quer livramento ali naquela hora, imediato. A gente não pode esperar, a gente não quer de outra forma. A gente quer um livramento imediato. A gente quer um Deus que confirme a todo momento os nossos planos, a forma com que nós traçamos a nossa vida. Então nós esperamos, sempre é abençoador, e sempre nos emociona, e sempre nos anima, quando a gente recebe uma palavra que confirma aquilo que nós já pensamos. Mas quando é aquilo que confronta aquilo que nós planejamos com tanto carinho, a gente já não fica tão feliz assim. Mas a cruz, da mesma forma que confrontou todos esses grupos, confronta tudo isso na nossa vida. Ela traz uma nova realidade de como é vencer, de como ser vitorioso. Ela mostra que Deus não se submete às nossas expectativas. Mostra um Deus que é muito maior do que os nossos projetos pequenos, do que o nosso egoísmo, do que o nosso individualismo.
A cruz a cruz está acima de tudo isso. Deus se mostra soberano sobre tudo isso. Ele nos chama não a vem aqui meu filho que eu vou satisfazer as suas vontades. Não. Ele nos chama a confiar em seu plano maior de redenção. A todo momento você encontra Israel caindo nos mesmos erros no Antigo Testamento, né? Você encontra um povo que Deus vai lá, liberta, e aí quando chega diante do mal, o que é que ele faz? Eu queria era voltar, porque agora a gente vai morrer, agora estão zangados. E aí Deus vai lá e faz um milagre. Aí quando chega no deserto, Deus já livrou eles do Egito, torturador mesmo, da escravidão. E aí diante do deserto, o que é que eles fazem? Não, Moisés sai um pouquinho, eu já vou aqui fazer um outro ídolo, porque a gente precisa de algo. Na hora que do deserto, Deus alimenta eles, e esse povo, o que é que eles fazem? Eles querem guardar a comida para outro dia, porque eles não confiam que no outro dia Deus vai alimentar eles também. Em um outro momento, Deus está sustentando o povo, mas o que é que o povo quer? O povo quer um rei. Então Deus dá um rei conforme a sua vontade. Então em todos os momentos das Escrituras você vai ver um povo que é alcançado em sua graça pelo seu Deus e que a todo momento não cansa de pecar contra esse Deus, atingir, blasfemar esse Deus. Nós não somos tão diferentes assim. O problema que nós encontramos aqui nesse texto não é apenas o rejeitar de Jesus que essas pessoas fazem aqui, mas é querer um Cristo diferente daquele Cristo que a cruz nos revela. A gente corre esse risco grande. Às vezes a gente quer uma Páscoa, a gente ama a Páscoa. Eu costumo dizer que na Páscoa a igreja lota. Teve uma vez que a gente tive uma sequência de cultos assim, que estava dando poucas pessoas. Ainda era lá na base, lá na praça. E aí um dia eu estava arrumando a igreja assim, não lembro com quem era. E aí os irmãos tiveram pouca fé, pouca experiência. E aí colocaram assim algumas cadeiras, conforme aquelas pessoas que estavam ouvindo. Eu falei assim, velho, coloca mais cadeira, porque hoje é Páscoa. Aí não confiaram. Quando foi na hora do culto, ficou aquele: traz cadeira, senta, levanta um, bota outro, acomoda outro. A igreja lotou. Por quê? A mensagem da Páscoa é uma mensagem boa. No momento da Páscoa está todo mundo, o comércio se movimenta em prol dessa data. E essa mensagem vem à tona, né? Os filmes que passam falam sobre isso, tudo mais, porque é algo que nos alegra, é algo que traz esperança, é algo que nos traz confiança para o amanhã, né? É uma mensagem massa. Só que a mensagem da Páscoa, ela não vai só com a perna, né? Ela tem algo que antecede a cruz. E a cruz, ela revela um Cristo diferente, muitas vezes, daquele Cristo que a gente espera. Então é exatamente na cruz que a graça, ela se manifesta plenamente. É no derramar do sangue de Cristo, no se entregar de Cristo que essa graça, ela é manifestada. A gente olha para a cruz, eu já contei isso algumas vezes, mas durante toda a minha adolescência eu participava da Santa Ceia, e era um momento assim tão triste, que eu comia ali o pão, tomava o cálice, e eu ficava pensando, eu pequeno, sempre fui de igreja, né? Eu falava assim: Deus, não era para o Senhor ter feito isso, eu não merecia, era para ter deixado eu acabar mesmo, né? Eu não merecia isso, não era para ter feito isso. E aí ficava aquela coisa, chorava, triste e tal. Por quê? Porque por muitas vezes a gente olha para a cruz como um símbolo apenas de derrota, um símbolo de sofrimento, de dor, e essa é a outra parte da mensagem apenas, né? A gente olha para a cruz como se a cruz fosse um acidente, como se Deus não tivesse planejado nada disso e aconteceu. É como se a gente olha para a queda do ser humano e a gente fala assim: Deus fez tudo bom, aí o ser humano caiu, aí Deus foi lá e fez um plano B, não foi? Como se o ser humano pudesse surpreender a Deus. Da mesma forma a gente olha para a cruz e a gente acha que aquilo foi um acidente às vezes. Talvez você não confessa isso com a sua boca, talvez a gente não fala isso não sai dos nossos lábios, mas nas nossas atitudes é isso que a gente demonstra. A cruz não é um acidente, a cruz não é uma perda do controle. Deus não saiu do controle das coisas, Ele não deixou de governar por causa da cruz, e por isso aconteceu aquilo naquele momento. Não é derrota, ela é o centro do plano de Deus, ela é o ápice desse planejamento redentivo do Senhor.
O que parece fraqueza aqui, na verdade, é o lugar onde a salvação acontece. Não é em outro lugar. Jesus opera milagres, Jesus multiplica o pão, Jesus faz um monte de coisa. Mas em todas essas coisas que ele faz, ele aponta para uma única coisa. É necessário que haja arrependimento. Ele aponta para uma única coisa. É necessário que haja reconciliação. E essa reconciliação só é possível através da cruz. Aqui está o início dessa vitória. Não da força, mas da obediência. Se tem algo que a gente vê evidente nesse texto que a gente leu, nesse bloco que a gente leu aqui, de Jesus no Getsemane, é a obediência do Filho de Deus. Do Jesus humano que consegue sentir a dor que estava por vir, que consegue sentir uma angústia que maltratava o seu corpo, mas que mesmo assim resolve obedecer. O Deus que não precisava estar ali, mas que está ali e resolve estar ali. Ele não só foi enviado, mas ele quis vir. Ele se entregou por esse propósito, por esse planejamento. Então a vitória não está na força que os discípulos esperavam, não está na política que os líderes religiosos esperavam, não está em nenhuma expectativa humana que rodeava Jesus naquela época. Está na entrega, na obediência. Jesus vence aqui onde a humanidade falhou completamente, confiando plenamente em Deus mesmo diante da dor. Adão tinha tudo, né? Diante de si. Tinha tudo. Só precisava obedecer. E ele não obedeceu. Ele não se satisfez com aquilo que o Senhor entregou. E ele quis mais. Ele almejou mais. Jesus tinha tudo e se esvaziou para se entregar em nosso lugar. Então a maior vitória aqui é desse segundo Adão que vem e triunfa através da entrega. Mesmo diante da dor, ele continua confiando plenamente em Deus. A graça que é manifestada na cruz, ela se manifesta de algumas formas. A primeira coisa é que ela revela essa submissão do Filho de Deus. O texto fala: não seja como eu quero, mas como tu queres. No Getsemane aqui a gente vê o coração de Jesus exposto. A gente vê o Jesus humano, né? Da mesma forma, quando a gente olha para o relato de Jesus com Lázaro e que Jesus chora, você consegue enxergar a humanidade de Jesus. Você consegue enxergar o coração de Jesus aqui. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele não ignora a dor, ele não minimiza aqui o sofrimento, mas ele se submete completamente à vontade do Pai. Jesus vence onde a humanidade realmente falhou. A segunda coisa é que essa graça ela se manifesta aqui na substituição através da obra de Cristo. O texto fala mais adiante, quando Jesus exclama na cruz já: Deus meu, por que me abandonaste? Na cruz aqui Jesus experimenta algo diferente, né? Jesus experimenta algo misterioso e central aqui do Evangelho. Ele assume o lugar da gente. Ele assume o lugar do pecador. E assumindo esse lugar, substituindo a gente naquela cruz, ele experimenta do abandono que deveria ter recaído sobre as nossas vidas. A dor e o abandono, o sentimento de estou recebendo sobre mim aqui o peso, o preço desse pecado, que era para ser sobre nós, estava sobre ele naquele momento. A cruz não é apenas um sofrimento físico ali. Não era só no físico que Jesus estava sofrendo. Não estava só nos chicotes, não estava só na humilhação. A substituição aqui vai além disso, uma substituição que é espiritual. Através desse sofrimento, dessa entrega e dessa morte de Jesus, através desse deserto que Jesus está passando, a gente encontra vida. É por causa desse deserto que Jesus encontra, nos substituindo, ele nos apresenta a verdadeira vida. Cristo carrega o peso do pecado para que nós possamos ser reconciliados com Deus. Não há outro caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade e Jesus é a vida. A gente abordou durante toda essa série momentos das Escrituras em que a gente encontra o deserto, essa relação entre o deserto e vida. Em pessoas que, ou até mesmo Jesus, em momentos que estava no deserto,
consegue desfrutar e consegue viver essa vida plena. Ou em pessoas que Jesus encontra e que Jesus apresenta essa verdadeira forma de viver, esse verdadeiro desfrutar da vida. Uma vida que não passa, um prazer que não passa, uma alegria que não passa, mas que é duradoura, de verdade. É através dessa substituição que nós somos reconciliados e podemos experimentar essa vida. E o terceiro movimento que a gente encontra da graça aqui é que ela culmina na revelação de que Cristo é o verdadeiro Rei. Lá na frente o centurião romano vai falar o seguinte: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Isso é incrível, escutando das nossas bocas quando encontramos a Cristo. Mas imagina alguém de fora falando isso, olhando para toda aquela obra findada e falar assim: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. No momento de maior aparente fraqueza de Jesus, no momento em que parecia que todo mundo olhava e falava assim: ó, esse daí perdeu. Alguns vinham, zombavam, alguns vinham, açoitavam, maltratavam. Essa declaração do centurião romano traz uma verdade. A verdadeira identidade de Jesus é revelada diante da dor. Antes da ressurreição, antes da ascensão de Cristo, antes de Jesus encontrar os seus discípulos após a ressurreição, antes de tudo isso, que é glorioso também, a gente enxerga alguém de fora, reconhecendo a verdadeira identidade de Jesus em meio à dor. O rei não é aquele que evita a cruz aqui. Ele se mostra um rei que não foge da dor. Pelo contrário, ele continua fiel em meio a todo esse momento. Ele se entrega no meio dessa dor. Diante da cruz, Jesus se entrega ao invés de fugir. A coroa de espinho aqui, que é colocada sobre a sua cabeça, não é apenas a zombaria daquelas pessoas para com Jesus, mas é um símbolo meio que invertido, né? De um reino que vence, não pela força, como eu falei no início, mas por um amor tão grande, que é sacrificial. Um amor que não te força a nada, mas um amor que te atrai e que se entrega por amor a ti. É esse tipo de amor que nos encontrou, é esse tipo de amor que nós encontramos, é esse tipo de amor que nós respondemos. Como é que tem sido a nossa resposta diante desse amor? Como é que nós temos agido diante desse exemplo de amor que Cristo nos dá? Desse exemplo que é quase, ou não quase, mas exatamente um convite a viver, a estar unidos com Ele, tanto na cruz como na ressurreição. A cruz aqui, ela redefine completamente o que é aquela vitória que a gente indagou no começo do sermão. Ela traz uma redefinição total do que é essa vitória. Jesus não vence escapando do sofrimento, mas atravessando. Ele não foge do exército do Egito, ele não está nem vendo para esse exército, para ele pouco importa. Ele se entrega, ele deixa que o exército do Egito, da época dele, né, ali, que aquela guarda romana o leve. Diante do Mar Vermelho, ele resolve atravessar, ao invés de fugir. A cruz redefine aqui completamente. Ele não salva pela força, mas pela entrega. Em toda a série que a gente trabalhou até aqui, que a gente encerra hoje, não podia ser diferente, através desse exemplo de Jesus na cruz, desse deserto, desse novo deserto que Jesus está passando, né? A gente viu ele lá no começo do Evangelho. A gente enxerga do deserto à cruz. Toda essa série nos trouxe desse deserto até essa cruz, da dependência até a entrega, da sede até a fonte, no exemplo da mulher que Jesus encontra à beira da fonte, da cegueira até a luz e da espera até a ressurreição. A quaresma, que foi esse tempo que a gente traçou durante essa série, ela fala um pouco sobre isso, sobre a espera, sobre o não se apressar, sobre o desacelerar. Páscoa está chegando, assim como o Advento anuncia a chegada do Natal, a Quaresma anuncia a chegada da Páscoa, de um momento que é vitorioso, que a gente festeja a cada domingo, mas que em um momento do calendário litúrgico a gente resolve separar esse tempo.
mas que não é apenas a festa, é o refletir. Nesse momento de quaresma, você vai enxergar muita gente olhando para ritos vazios, tradições superficiais, que não levam a lugar nenhum, como se os nossos próprios atos, como se o nosso próprio esforço fizesse alguma coisa. As pessoas traçam longas caminhadas a pé, fazem jejuns gigantescos e não são transformados em sua própria vida. O Evangelho nos anuncia um Jesus que vai desse deserto até essa cruz. Não é apenas um Jesus que morreu, mas ele morreu por nós. A mensagem não é só de um Cristo que se entregou, mas é um Cristo que se entregou por amor a um povo. E esse povo somos nós, a sua igreja. Na cruz nós encontramos perdão, encontramos reconciliação e encontramos nova vida. Essa série fala sobre o deserto, a vida. Porque no deserto Jesus permaneceu fiel, na cruz Jesus permaneceu fiel, para que nós hoje pudéssemos encontrar essa vida. É na cruz que tudo começa. E se na cruz é o centro dessa nossa fé, se a cruz de verdade que a gente usa para enfeitar a nossa igreja, que a gente carrega sobre nos nossos pescoços, bem pendurado por aí, que a gente enfeita na nossa casa, se a cruz é o símbolo maior dessa fé que nós confessamos, ela também precisa redefinir a maneira com que nós vivemos. Ela precisa moldar a forma com que nós interagimos uns com os outros e com o mundo. Por isso, nós precisamos nos render à vontade de Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo quando esse caminho envolve renúncia. Às vezes renunciar é difícil, mas confiar em Deus é o caminho que Cristo nos mostrou. Nós precisamos viver a partir dessa graça que a cruz nos apresenta. Então nós precisamos descansar nesse perdão. Sim, nós precisamos nos cobrar em relação a nos examinar e ver no que estamos pecando contra o Senhor, sim. Mas o pecado ele não pode nos estagnar, ele não pode nos engessar, nos paralisar naquilo e não deixar com que a gente prossiga, como se a nossa vida dependesse das nossas ações. Ai de nós se a nossa vida dependesse das nossas ações. Pelo contrário, a nossa vida depende do sacrifício na cruz que Cristo fez. Então nós precisamos aprender a confiar, a descansar no perdão que nós encontramos de Jesus, na reconciliação que Cristo conquistou. E nós precisamos seguir o caminho de entrega. Cristo se entregou, então nós precisamos seguir esse caminho. Nós precisamos negar a nós mesmos, assim como Cristo seguiu esse caminho do amor sacrificial. Amém?